Sejam todos bem-vindos, esse é o Sopro Podcast. Eu sou o Anderson, Paulo, Thiago, Jéssica e a nossa participação especial hoje é o pastor Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém, querido. Prazer estar com vocês mais uma vez. Glória a Deus. Eu vou falar bem rapidinho dos nossos patrocinadores. Um recado para você que curte aí o Sopro Podcast e quer ver esse podcast crescendo aí para alcançar mais pessoas. Eu gostaria muito de pedir para você entrar aí no Facebook da Fátima Almeida Ateliê Variedades e Variedades. O Facebook é Fátima Almeida Ateliê Variedades, o Instagram é @Fátima Almeida Ateliê. Você vai entrar lá e vai ver as variedades que a Fátima Almeida vende. Aproveita que nós estamos no mês da Páscoa aí. Ela está vendendo ovos de Páscoa, xícaras personalizadas para você dar para sua esposa, para o seu namorado. É isso aí. Eu gostaria que você entrasse lá e curtisse a página do Facebook, seguisse ela no Instagram, e se você quiser fazer uma compra com ela, manda um WhatsApp lá e ela vai te mandar lá uma tabela de variedades para você, tá? Gostaria também de pedir para você entrar no Facebook da empresa Gesso Artilar e você vai conhecer o trabalho do pessoal que eles fazem com gesso, sanca, ilha, parede 3D. Parede 3D o pessoal gosta muito, está fazendo bastante. Entra lá porque ele está colocando vídeos também para você ver como funciona. Entra, curte a página do Facebook da empresa Gesso Artilar. É o nosso patrocinador também oficial e ajuda lá também, ajuda a crescer a página da Gesso Artilar lá, tá bom? O nosso próximo patrocinador, SPES Representações. A SPES Representações ainda não tem Facebook, mas eu queria pedir para você, se você quer trabalhar com produtos da 25 de março, de cosmético, batom, pincel, essas coisas, manda um WhatsApp que ela vai te mandar lá uma tabela completa para você ver o que tem para revender. Você vai poder ser um revendedor de produtos da 25 de março, pegando a preço de custo, a preço que as lojas pegam lá, imagina isso. Nosso próximo patrocinador, UD Gabinetes Bartops. Entra lá no Facebook, conhece o trabalho da UD Gabinetes Bartops. Tenho certeza que eu tenho certeza que você vai gostar e ainda vai indicar para os seus amigos ainda. Próximo é a barbearia Dom Quixote. Entra no Facebook, Instagram também, Dom Quixote. Aí tem um slogan aqui, onde sua moda é o nosso estilo. Entra lá, o Gabrielzinho, lá, barbeiro, gente boa demais, na rua Margarida Carlos Albuquerque 20D. Curte a página dele também lá para ajudar lá o Facebook da barbearia. Quer ser um patrocinador do seu podcast? Entre em contato no WhatsApp 960945722 e aí nós vamos te explicar como você vai ser um patrocinador sobre o podcast. Eu tenho certeza, nós vamos crescer e a tua empresa vai crescer junto conosco. É isso aí, pessoal. Estamos dando início aqui mais um sobre o podcast. Mais uma vez agradecendo a presença do pastor Ricardo. É uma honra receber o pastor aqui e saber que o senhor disponibilizou essa horinha para ficar conosco aqui é bom demais. Obrigado, viu, pastor? Amém, querido. O prazer é todo nosso. É uma honra estar aqui com vocês. Amém. Todo mundo está bem? Todo mundo bem? Amém. Pessoal, o tema de hoje, não que seja polêmico. O que é isso? Alguém? Foi sem querer. Ah, tá aqui, ó. Foi sem querer. É isso aí. Calma, Jéssica, controla aí, porque esse negócio de tecnologia. O tema de hoje nós vamos falar de doutrinas de demônios dentro das igrejas. E por mais que a gente fale sobre o assunto, haverão pessoas que não vão concordar, porque concordam com certas doutrinas que são aplicadas dentro das igrejas. Parece que tapam os olhos para aquilo que o cego está enxergando. E nós estamos vendo isso. É claro, as igrejas que pregam a palavra de Deus estão falando demais da volta de Jesus. Estão falando para a igreja, olha, vocês não estão percebendo, olha o que está acontecendo. Você sabe quando vai chover, quando as nuvens estão escurecendo ali, você sabe que vai chover, mas não está percebendo a volta de Jesus. Então essas doutrinas são aplicadas dentro das igrejas. Não são doutrinas de Jesus, são as falsas doutrinas de demônios, e estão agregando muitas pessoas para essas doutrinas. Para iniciar, pastor, eu queria fazer uma pergunta:
O que leva uma pessoa a enxergar que aquilo está errado, mas se agradar com aquilo? Então, primeiramente, é uma questão que ela é muito complexa e ela envolve muitos fatores. E talvez um dos maiores recursos que temos, e sempre vai ser a máxima, é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele deixou algumas orientações sobre isso. Lá na carta aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento deles. E um dos textos que eu mais gosto, que quero tomar como base até para essa noite, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, as epístolas pastorais, capítulo 3, que exatamente ela define o tempo em que estamos vivendo, já antevisto pelo apóstolo Paulo no ano 68 depois de Cristo, que essas coisas haveriam de acontecer. Então a questão é uma junção de conveniência e amor aos prazeres carnais. É óbvio que se eu posso ser religioso, aliviar as minhas culpas e me ver praticando as mesmas coisas sem a renúncia, que foi uma das primeiras falas de Cristo sobre aqueles que gostariam de estar, ou de vir, ou de seguir o caminho após Ele, ou junto com Ele. Se eu posso, dentro de uma ideologia proposta para os dias de hoje, em que se propaga uma mente aberta, uma inovação, um tempo novo, nós estamos vivendo uma nova era, um novo momento, então naturalmente acaba não se apegando aos fatores primordiais, que é a palavra de Deus. E Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 22, quando os fariseus vão tentar pegar ele em uma doutrina, ele vai dizer, ele vai abrir a proposta de resposta dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E é aí onde entram os nossos problemas. Como é que eu vou repudiar aquilo que eu não conheço, quando me parece muito bem aceitar isso? Eu estou em paz com Deus, continuo fazendo as mesmas coisas e está tudo muito bem. Então talvez não é a questão de ver e enxergar o que está errado. Como é que eu vou dizer que está errado se eu não faço questão de conhecer? Então é a ideia de eu me introduzir em uma comunidade, não procurar saber quais são os seus requisitos, as suas orientações. Está todo mundo sendo conduzido por aqui, e aí Jesus vai dizer: pode um cego guiar outro cego? Ele vai dizer: não, ambos vão cair no abismo. Então essas ideologias falsas que têm sido introduzidas com a ideia de arrebanhar vidas com sentimentos escusos e pessoais, ou seja, para de certa forma alimentar os meus propósitos, eu ter uma igreja grande, maiores entradas, maiores retornos, garantias de uma estabilidade financeira, dos recursos que eu busco, ou simplesmente a satisfação de dizer que eu lidero um grande povo. Talvez essas são as roupagens que estão incutidas nisso e faz com que as pessoas sigam muito bem. Mas pastor, não sei se é uma percepção minha, mas antigamente você não via da forma que está sendo hoje escancarado. É como se o diabo estivesse dizendo assim: eu vou fazer tudo abertamente, agora eles vão aceitar. Será que está acontecendo isso nos dias de hoje? As pessoas estão aceitando aquilo que o diabo está impondo? Vamos ler um texto bíblico aqui que ele vai elucidar muitas coisas e vai ser base para as nossas discussões hoje, ok? O Senhor disseste muito bem, os dias de hoje as coisas são muito mais, é um cenário muito mais complexo. Quando eu era criança, o Evangelho era algo muito saudável, muito característico, com uma identidade muito própria, muito forte, e quase que não se via uma visão deturpada, desviada, uma visão totalmente carnal introduzida no Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho tinha uma roupagem de seriedade, uma marca, uma característica própria, que
eu me lembro que como criança o nome crente me dava medo. Eu digo isso, mas com muita propriedade, porque para nós os cristãos eram alguém diferenciado, e eu sentia até um certo temor de me aproximar, de ter essa relação, por entender que eram pessoas sérias, de uma filosofia séria, e eram pessoas que tinham uma comunhão com Deus plena, alguém que não poderíamos tocar, ferir, desrespeitar. Então eu criança, eu tinha essa ideia do cristianismo. Por quê? Porque essa era a imagem que o Evangelho passava. Não tinha tantas ideologias disseminadas entre nós e nem tantas placas de igreja como nos dias de hoje, ok? Então vamos lá, lendo a palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Verso 2: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas, conquistam mulheres insensatas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Estes também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Então, perceba que é um texto que ele traz tanto da verdade, nós conseguimos se identificar tanto, que de fato chegamos nos últimos tempos. Quando Paulo escreve isso, Paulo está enxergando a igreja sofrendo uma influência muito grande do gnosticismo nos seus dias, 68 anos depois de Cristo, ou porque talvez algo dentro disso, próximo, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas perceba que ele está enxergando a introdução do gnosticismo, as suas falácias, seus pontos mitológicos, filosóficos, já que o gnosticismo é uma filosofia com uma mentalidade totalmente complexa e confusa, ao mesmo tempo que tenta deturpar e perturbar a paz da igreja. Aí é interessante que Paulo está escrevendo, e a primeira epístola a Timóteo, os senhores podem dar uma acompanhada nisso, perceba que ela todinha tem uma ideia de padrão de excelência, como deve se portar as mulheres, como deve ser o homem de Deus, como deve ser a liderança, como deve ser o seu casamento, como deve ser a sua identidade, como deve ser o seu ministério. Perceba que é um cuidado tão grande de traçar um padrão de igreja, um padrão de vida cristã, um padrão de liderança cristã. É uma ideia de não trazer conflitos e nem confusões. Era como se Paulo estivesse escrevendo, dizendo: segue isso aqui que vai dar tudo certo. Só que em contrapartida, a segunda carta, ele está com uma espécie de apologia, defendendo a ideia da igreja, pedindo uma consistência na fé, que fossem firmes nos seus propósitos, nos elementos da fé cristã, no padrão outrora estabelecido, para que eles não fossem presas fáceis. Mas é muito interessante que Paulo, ao mesmo tempo que ele está tratando problemas locais, vem a revelação divina, e ele vai dizer: saiba que nos últimos tempos vai ser pior.
É isso que ele está dizendo, verso 1. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Interpretando isso, Paulo está dizendo, se hoje está ruim, lá na frente vai ser pior. E é o tempo que chegamos. E a leitura do Senhor, pastor, é totalmente correta. Mais lá atrás, ou antigamente, não víamos isso. Agora está escancarado. Existem lideranças fazendo books sensuais, lideranças de igreja, com grandes igrejas, aliás. Existem algumas músicas totalmente banais, imorais, ilegais, que não se associam com o Evangelho, agora fazendo parte do tal do gospel, com letras pseudo-cristãs, mas com sensualismo, as danças e todas as práticas imorais que trazem alusão à lascívia, à prostituição, à imoralidade. Então, meus amados, que evangelho nós estamos vivendo? O evangelho dos homens ou o evangelho de Cristo? É uma pergunta que precisa ser respondida por nós. E o que é muito interessante é que o versículo 9 diz: contudo, não irão muito longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Então, muita gente está de fora, está percebendo que a coisa não é de Deus, mas eles próprios não conseguem enxergar isso, vão empurrando com a barriga, com uma ideia de que estão servindo Jesus, com doutrinas fraudulentas. A ideia aqui é simplesmente tentar, de alguma forma, abrir os olhos de quem está se deixando envolver com isso. O Evangelho, ele é o que está no padrão bíblico definido por Cristo. As verdadeiras doutrinas da Bíblia estão na Bíblia e nós devemos se conscientizar. Tem até um livro que eu gostaria de indicar para quem tem dúvida o que são doutrinas bíblicas, Dr. Meyer Pearman, chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Lá não tem usos e costumes, lá não tem padrões, não tem regulamentos internos de igreja, lá são doutrinas bíblicas, sem confusão, tá bom? Sem confusão nenhuma. A minha pergunta em si, e o questionamento em si, é o porquê que os cristãos de hoje em dia estão sendo deixados levar, talvez por essas doutrinas, ou a gente sabe que eu estava assistindo um podcast de um satanista, e esse satanista ele estava se sentindo envergonhado porque ele via nas igrejas dos crentes as pessoas dançando funk, e ele falou: não tem como uma pessoa que não faça parte da religião olhar para isso com bons olhos, porque ele olhava e falava assim: não tem coerência. Como que você pega você está dentro de uma religião e você diz que tem uma prática de fé, o seu Cristo é aquele que você tem que seguir, é aquele que você tem que ter de primórdio para você poder se comportar, e você adota outras coisas que são basicamente pagãs e engloba aquilo dentro do seu ministério para poder talvez arrebanhar pessoas, ou eu não sei qual é a forma, talvez por causa de dinheiro, né, ou por conta de querer se mostrar, ou se querer ser... Eu acho que isso que você está falando é coerente, porque se nós observarmos o Antigo Testamento, também tinha essas coisas. E ontem eu li um texto sobre os escribas e os fariseus que sentavam na cadeira de Moisés, a cadeira que simbolizava status. Então eles faziam aquilo por status. Hoje em dia, o status não é você ser importante, mas você ter dinheiro e ser mais do que as outras pessoas. Será que induz? Isso que o Tiago está falando, será que induz a ganhar o dinheiro e praticar essas doutrinas? Mas quando a gente olha para o tempo de Jesus, acontecia a mesma coisa, de fato. O problema em si está o quê? Está que essas coisas acho que até não só os cristãos, mas quem está de fora vê e julga que aquilo não seja certo, as pessoas de Deus falam: não, isso aí dá certo. Então, aí está aí na primeira carta de Timóteo, né? Quando ele fala que as mentes estão cauterizadas, né? E eles mentem tanto que tem um diagnóstico na psicologia, o senhor é psicólogo, pastor, que chama mitomania,
Então ele já... isso já tomou conta deles, então igual o pastor fala, a mentira é contada 1000 vezes, que para eles já se tornaram verdade. Mas assim, mais ou menos isso? Nos dias de hoje, só para complementar, nos dias de hoje, aquela pessoa, ela prega a palavra, mas é um conteúdo muito pequeno, e o restante do que se fala é totalmente errado. Sim. Mas aqui prega a palavra de Deus, mas e o que se faz depois? Exemplo. Eu, como eu já falei aqui, eu não preciso falar mais vezes, eu sou dissimista. Mas o texto de Malaquias 3,10, quando a gente vai pregar, quando as igrejas vão pregar Malaquias 3,10, é só para jogar maldição em cima do povo. E o povo acredita. Mas se a gente pegar aquele texto, e o pastor é teólogo, ele sabe, se a gente pegar aquele texto, a gente vai ver que aquele texto tem um povo certo que ele está falando. E está falando para uma nação também, não é para a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, que a gente sabe que não é só aqui no Brasil, mas é o mundo todo o corpo formado. Então, mas isso que você está dizendo são estratégias, e já participei de abonos que você terá se você tiver uma boa estratégia dentro da Bíblia para retirar mais dinheiro das pessoas. Exatamente. Eu preciso bolar um plano aqui dentro da Bíblia que eu vou conseguir tirar mais dinheiro das pessoas e eu vou ter o meu abono. Então, assim, uma parte do que eu disse, talvez a ganância do dinheiro, não o amor, mas a ganância para ter esse dinheiro, torna, que não deixa de ser uma doutrina de demônios. Você procurar dentro da Bíblia algo que vai fazer com que aquelas pessoas, tá certo isso, eu tenho que fazer isso, senão vai acontecer isso comigo, eu vou morrer, vou ser cortado. Então, isso também é uma doutrina de demônio. Acho que foi tanta pergunta. E agora, eu vou responder o quê? Eu queria complementar. Calma, pastor. Nesse contexto, a doutrina do demônio, dos espíritos enganadores, vai entrar na igreja através de quem? É o demônio que vai entrar na igreja e fazer acontecer, e vai vir a doutrina que vai ser colocada ali nas igrejas. Eu falo a nível global, não a igreja do Brasil, A, B, C, não. A igreja num todo precisa de uma matéria-prima, precisa de algo que se deixe esse demônio, esse espírito enganador entrar e fazer acontecer aquilo nas igrejas. Fazer a obra dele dentro da igreja. Sim. Entendeu? Aí agora... Responda! Antes do pastor responder, eu vou ainda incrementar mais uma pimentinha. Em Apocalipse ele fala que as pessoas, no final de todas as pragas que são lançadas sobre a terra, as pessoas não se arrependeram das suas práticas de iniquidade. E falam que elas realmente não quiseram se arrepender. E aí? É o demônio ou as pessoas? Vamos lá. Você sabe que eu gosto disso, né? Você vê que existem assuntos que eles são tão envolventes que deixam todo mundo eufórico, todo mundo maluco, todo mundo quer, inclusive, se envolver. E uma coisa vai complementando outra. Isso é muito bacana. Não lembro, e tudo está conectado. A questão questão das motivações. Meus irmãos, entrar na ideia das motivações, o que leva o ser humano a tomar decisões, é uma questão muito complexa, porque ler a mente humana não é algo tão simples, e só quem tem a excelência para compreender o homem é Deus e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, querendo nos revelar, e ele pode fazer com excelência. É um dos atributos do Espírito Santo e um dos dons que o Senhor nos concede. Mas perceba que vocês conseguem diagnosticar, em cada fala você encontra um diagnóstico, do que está na personalidade, do que compõe a ideologia de alguém que caminha por esse lado. Inclusive é interessante ela entrar no ponto, e até traduzindo o que ela disse aqui, é o mentiroso que até ele já acredita nas mentiras dele. Mas essa fala é muito interessante porque nós vamos ver um conjunto de tudo isso, a ganância, e é o que descreve, inclusive, meus irmãos, é a descrição perfeita do que Paulo disse sobre esta liderança, este homem dos últimos dias. Existem várias motivações. Existe o status de estar diante de alguém,
Existe a ganância e o desejo de ter posses, e existe simplesmente uma ideia revolucionária também de não se sujeitar às lideranças por entender dentro de uma interpretação pessoal, uma visão particular, que o Evangelho não é isso, que o Senhor só quer o coração do homem, e dentro dessa ideia existem igreja para todos os gêneros no dia de hoje. E eu não vou entrar em particularidades, mas vou generalizar isso. Existe igreja ou igrejas para todo tipo de segmentos, práticas, visões. Se eu quero ter uma tatuagem, eu encontro uma igreja para hoje. Se eu quero usar um piercing, eu também encontro a igreja que me aceita. Eu posso me encher de piercing. Então, a verdade, as pessoas estão procurando satisfazer os seus prazeres e não satisfazer a vontade do Senhor. A ideia de renúncia do Evangelho está desaparecendo. E perceba que isso é muito próprio de uma geração globalizada. A globalização, ela foi linda, fascinante, gente. Nós temos informação do mundo em frações de segundo. Hoje, se tiver uma filosofia, um pensamento, uma palavra que você não sabe o sentido, um conjunto prático que você nunca ouviu falar, em frações de segundo você vai no Dr. Google e ele te traz várias linhas de pensamento. Então hoje a globalização, ela é em certa parte ou até certo ponto é fascinante para nós, mas ela também foi prejudicial em vários pontos, porque ela te traz a malignidade, ela te traz o pecado em frações de segundo ao seu encontro. Então o homem vai entrar dentro da ideia da filosofia, a ideia do buscar o porquê, o senso crítico, o porquê, o para quê, a necessidade de resposta para tudo, é onde nós vamos começar a confrontar algumas ideias e o homem não aceitar simplesmente aquilo que é proposto. Então ele começa simplesmente a refutar aquilo que tem um pano de seriedade, um fundamentalismo conservador da igreja, e começa a criar as suas aberturas aos seus ideais mais acentuados, como a geração do modernismo, e com essa roupagem de um cristianismo moderno, ele vai cada vez mais fazendo concessões. Aí daqui a pouco, nas minhas concessões, uma modelo que o seu trabalho é pousar nua, eu aceito ela e digo, não, vem aqui, aqui eu te aceito, porque Jesus te aceitaria, e aqui eu te aceito. Então cada vez nós estamos fazendo concessões, e não procurando saber o que a Bíblia menciona, mas entendendo que não, o Senhor recebeu todos, o Senhor aceitou todos, então eu devo aceitar. Aí entra uma prática muito comum hoje chamada relativismo. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende de como você enxerga. E aí é onde vai se introduzindo, e a igreja passa então a não ser mais igreja. Desculpa, queridos, desculpa, mas tem muita instituição com nome de igreja que não é igreja, ou podemos no mínimo dizer que são igrejas de homem, não igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é diferente. A igreja de Cristo, ela é pura. A igreja de Cristo, ela é santa. E a palavra santa, ela é muito mal interpretada, porque alguém enxerga a palavra santidade como aquilo que é casto, tem uma roupagem, alguém que não se mistura. Não é nada disso. A palavra santidade no seu original é separado. A igreja de Cristo é separada, ela não se confunde, ela não se mistura. A igreja de Cristo, ela tem a sua identidade, e a cruz é a sua principal identidade. A igreja de Cristo, ela tem a sua marca, ela tem os seus critérios. Agora, quando eu venho para a igreja de Cristo, querendo trazer comigo as ideologias, as filosofias humanas, por causa do meu relativismo, da minha crença, da minha forma de enxergar, meu irmão, desculpa, nós distorcemos a ideia de igreja de Cristo e criamos a nossa igreja. Então a nossa igreja
dentro da ideia humana, é o que tem muita gente trazendo consigo. A sua igreja e não a igreja de Cristo. A sua ideologia e não a ideologia cristã. Porque o Evangelho, ele não traz confusões. E ele é muito claro na sua proposta, nos seus ideais e nas suas filosofias pré-estabelecidas. Então, segue Jesus e vai dar tudo certo. E um dia Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí eu concluo aqui e acrescento: vai dar tudo certo. Ok? Então, dentro de toda essa roupagem que nós entramos aqui, a ganância, as mentiras, as suas motivações, é um pouco de tudo que estamos vendo. Só que aí, Mateus 22 também serve como base para nós discutirmos essa noite. Jesus disse que o povo sempre vai errar não conhecendo as Escrituras. Se eu quero ter uma vida cristã exemplar, eu preciso conhecer a Bíblia. Um dia eu percebi um vídeo fascinante. Um líder do Islã falando na sua convenção para um número muito grande de convencionados. E ele vai fazer uma defesa tão precisa do Islã, e em contraponto ele vai bater no cristianismo, dizendo que a maioria dos cristãos não sabe quais são os seus fundamentos, não conhece as Escrituras, não sabem aquilo que é pregado, não tem domínio das suas regras fundamentais de salvação, não sabem o que é e quais são os pontos fundamentais para a salvação que tanto é pregada dentro das suas instituições. Eu simplesmente precisei aplaudir, chorar, silenciar e entender que ele estava coberto de razões. E o Senhor disse, pastor Anderson, que estes homens pregam o Evangelho, mas na verdade pregam o Evangelho como lhe convém, distorcendo totalmente a palavra. E essa é a razão porque aqueles que estão embutidos neste cenário nunca vão alcançar a verdade. Mas nós temos acesso à verdade. A palavra de Deus é acessível a todos. Olha só a reflexão que vem. É como um político quem faz as leis? Um deputado? Deputado. É como alguém que faz as leis, ele está fazendo aquela lei e está dizendo: peraí, não vou colocar isso porque eu posso cair nisso. Então, um pastor de igreja, ele é um cara que está ensinando, ele está dando a lei, conhecendo a lei de Deus. Então, ele passa para aquelas pessoas que estão ouvindo a lei do jeito que ele está querendo, porque pode ser que dentro daquela lei tenha algo que ele faça, para ele não ser pego naquilo que está escrito ali, ele dá uma outra doutrina para a igreja. Ele diz: olha, tomem cuidado, não façam isso. Mas ele não fala das outras coisas. Ele, como se ele... essa folha aqui eu vou excluir ela, que eu não vou ler ela não, porque pode pegar em mim. Eu vi uma coisa muito pertinente. Uma vez, a pessoa, ele falou assim: se a gente, toda vez que a gente estiver lendo a Bíblia, a gente sublinhar apenas o que a gente acha correto e o que a gente gostar, sempre quando a gente for abrir a Bíblia, a gente só vai ler aquele ponto. É só você pegar aquela caixinha das revelações, né? Pega, não lê a Bíblia, lê aquilo. As promessas. Só vai vir coisas boas. Complementar, Apocalipse 2,5, ele fala assim: ó, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal em Apocalipse, o pastor sabe. Ele próprio explica anteriormente que o castiçal é a autoridade como igreja. Às vezes a pessoa pensa assim: caramba, mas como é que o pastor está lá, a igreja é grandíssima, poderosíssima e assim por diante, e como que Deus... Ele já foi um dia, pastor, não tem como... Tem. Deus, ele fala aqui em Apocalipse que ele tira a autoridade da pessoa de pastor. Às vezes a pessoa está pregando lá em nome de Jesus, às vezes a pessoa está falando lá em nome de Jesus, faz práticas, cura em nome de Jesus, mas não tem Jesus. Não, mas é o cara que tem o poder da persuasão. Ele não faz aquilo mais espiritualmente, ele faz porque ele sabe fazer aquilo.
Vivemos a época dos coaching. E talvez você diga, não, isso aí não existe. Escuta, um cara dentro da cadeia, ele liga para uma pessoa, ele engana aquela pessoa por telefone, ele tem um poder de persuasão tão grande que ele não precisa nem estar perto da pessoa. Ele liga, engana a pessoa e tira o dinheiro da pessoa. Imagina um cara que está ali, de frente com aquelas pessoas, mostrando que ele é forte, que eu sou poderoso, eu posso curar. Ele engana todo mundo. Pastor, o poder da palavra persuasiva é algo totalmente assustador. Totalmente assustador. Se nós, por exemplo, analisarmos que lá em Curitiba tem um certo Henry se intitulando Cristo, e que ele tem seguidores, tem até as Henriquetes que estão com ele, que abrem mão de tudo para viver dentro da ideologia proposta por ele. Queridos, você já parou para pensar o grau disso, a seriedade disso? Então, quando alguém tem essa capacidade de persuadir, de colocar no coração de pessoas uma mensagem mentirosa, e vamos lá entrar em alguns conceitos, algumas seitas, quantas reportagens nós já vimos em diversas redes abertas, em noticiários, jornais, as reportagens de domingo, como Fantástico, Domingo Espetacular, quantas nós já vimos, principalmente no Fantástico, alguém que fundou uma heresia regada aos seus prazeres e acabou convencendo, atraindo todos os seus seguidores para uma ideia de salvação, e depois acabou todo mundo se suicidando. Tem tantos casos assim. Então percebam que a persuasão, ela é uma questão real. E lembra que nós somos advertidos por Jesus a conhecer as Escrituras, porque nos últimos dias surgiriam homens tão terríveis que, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. Então, dentro dessa ideia, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso conhecer a palavra, para que eu me fundamente e crie dentro da minha vida um campo de defesa para não ser persuadido pela mentira. Agora, o grande problema é que o homem quer Deus, mas não quer renunciar. O homem quer Deus do seu jeito. Ele não quer abrir mão, ele não quer renunciar a nada, ele não quer abrir mão de práticas, ele quer continuar adulterando e depois ir lá e simplesmente aliviar as suas culpas, assistir uma missa. Ou usar ele quer se embriagar, usar a Santa Ceia para pedir perdão e achar que está tudo certo. Sim, então esse é o problema. São estas ideologias que é o ambiente apropriado para fundamentar doutrinas mentirosas, humanas e até demoníacas. Porque eu satisfaço os prazeres daqueles que me buscam. Em troca disso, eu introduzo uma ideia que vai de encontro com aquilo que eles buscam e querem. Naturalmente, buscaremos Deus e seguiremos as nossas ideologias e as nossas práticas sem ser de alguma forma confrontado por ninguém. Essa é a ideia primordial que está introduzida dentro dessas instituições. É só colocar dentro não só do coração, mas da mente daquelas pessoas que, independente de qualquer coisa, ela está salva. Porque você imagina, ensinar que a Santa Ceia é para pecador, é claro, todos nós somos pecadores, mas você imagina, olha pessoal, hoje é Santa Ceia, nós somos pecadores, você pecou, pede perdão, Deus vai te perdoar. O que a pessoa pensa? Saiu da Santa Ceia pecando, já sai pecando. Na próxima Santa Ceia eu peço perdão. É enganada essa pessoa. Quer falar, Paulo? Eu queria colocar um ponto. Nossa igreja aqui tem 8 anos, pastor? 8 anos. E virou esse ano, pastor, Deus colocou no nosso coração de uma forma tão forte, não foi só no meu, mas no da Jéssica, do pastor, do Tiago, que nós precisaríamos entrar em jejum e oração, como nunca nos tempos anteriores, não é, pastor? No 7º, no 6º, isso tem que ser, eu creio, com os dias que vai se avançando,
que tem que ser uma prática natural de cada cristão, daquele que professa a fé em Jesus. E eu vejo nesse contexto de que a brecha que a igreja dá nos dias de hoje, uma forma de deixar o diabo cada vez mais usar, é a falta também do jejum e da oração. Que se tem um tempo que a igreja não ora e não jejua mais, é esse tempo. Não estou dizendo o jejum como o jejum dos fariseus, que era para se mostrar que jejuava 2 vezes por semana. Olha, estou jejuando, não sou como esse. Não é essa forma. Mas aquilo que Jesus deixou. Falou, ó, quando eu for para o Pai, aí vocês vão jejuar. Sim. E Paulo, ele disse, eu sou imitador de Cristo, então me imitem também. Paulo jejuava. Ele disse que ele colocava o corpo dele, mortificava, para ele, tendo pregado para muitos, não venha a ser desqualificado. Então, nesse contexto, eu pergunto para o pastor se isso está faltando na igreja. Se isso tem sido um ponto que a igreja está em falta. E por conta disso, será também que as brechas não entram por causa disso? Não, totalmente. Existe um texto, se eu não estiver equivocado agora, Provérbios, eu não vou lembrar, desculpa, eu estou com a mente cansada, Sim. Venho de algumas semanas bem agitadas, eu não vou lembrar. Ganhando dinheiro. Mas oh meu Deus, eu estou ganhando tesouro no céu. Então, na verdade, pensem que esse texto diz o seguinte: não removam os marcos antigos. Esse texto ele é muito interessante, porque o maior erro da igreja é exatamente Provérbios 22, 28. Está aí, muito obrigado, meu nome. Deus abençoe. Está aberto aí? Provérbios 22, 28. Então, há uma ideia de não removermos os marcos antigos. Então, perceba que a igreja, ela foi se modificando na totalidade. Vamos voltar um pouquinho só às práticas da igreja lá atrás. Meus amados, nós vimos de uma igreja conservadora ao extremo, igrejas que tinham culto praticamente todos os dias. Daqui a pouco foram reduzindo os dias de culto. E hoje nós vamos perceber igrejas que têm culto uma vez por semana e uma grande maioria que são 2 cultos por semana. Só, apenas. O ensino sempre foi uma marca da igreja. A maioria das igrejas não tem mais culto de ensino. A maioria das igrejas não tem escola bíblica dominical, que é um ensino matinal que sempre foi uma marca da igreja. Inclusive, lembre que um dos maiores ícones do grande avivamento do século XIX e XX, chamado... Não é John Wesley, é Moody. Ele vai ter um encontro real com Deus exatamente numa escola bíblica dominical, é onde tudo vai acontecer na sua vida. Moody, vamos lembrar um pouquinho a história dele, a biografia dele. Moody é um jovem que ele, de certa forma, aprende muito mal a ideia de um Deus que é transmitido para ele. Ele se revolta com Deus, tem dentro da sua casa uma vida muito difícil, perde o seu pai muito novo, a sua mãe tem muitas dificuldades de manter a casa, e naturalmente ele tem uma revolta com Deus muito grande. Ele enxerga Deus como um ser muito ditador, um ser carrancudo. Ele constrói uma ideia totalmente diferente de Deus, e ele não quer relações com Deus. Ele não estudou, ele não tem um nível intelectual avançado. A situação é muito difícil para ele. Um dia um tio dele, que mora, se eu não estiver enganado, em Chicago, vai visitar ele, e a sua mãe já tinha feito uma tratativa com ele, dizendo: convence o seu tio a te levar para trabalhar para ele, porque o tio era um sapateiro muito bem sucedido. E aí acaba que, e ele é muito duro de coração, ele não tem facilidade de pedir, de se relacionar, mas ele acaba reconhecendo que a sua família precisa. Então ele vai dizer para o tio dele que ele quer ir para lá trabalhar. O tio dele diz: com uma condição. Ele diz: qual é a condição? Todos os domingos pela manhã você vai à escola dominical comigo. Aleluia, glória a Deus. E ele começou a ir a princípio apenas pelo emprego,
mas um dia ele teve um encontro real com Deus, o Evangelho passou a fazer sentido. Um dia, um irmão da escola bíblica visitou ele na sapataria, pregou um Evangelho para ele, colocou ele para pensar, aquilo remoeu o seu coração. Ele disse: meu Deus, eu preciso de fato. Ele conheceu o Deus verdadeiro, não um Deus que muitas vezes causa angústia, porque alguém de forma criteriosa, pessoal, confronta a pessoa, afronta ela. Não, foi pregado o Evangelho da cruz, o Cristo que ama, o Cristo que muda, o Cristo que transforma, o Cristo que purifica, o Cristo que te aceita como está, mas requer transformação e renúncias, mesmo respeitando o seu tempo. Ele propõe as renúncias e ele estabelece os seus critérios. Moody teve um encontro com esse Cristo e agora ele está empolgado, entusiasmado, não perde a escola bíblica, e agora um dia ele procura o professor da escola bíblica e diz: eu quero dar aula. E o professor disse para ele: olha, nós vamos ter uma dificuldade aqui, Moody, mas olha a sabedoria desse professor. Moody não é um letrado, meus irmãos. Moody não é um teólogo. Moody não tem esse conhecimento todo. Ele é alguém que está entusiasmado com o Evangelho, está cheio da graça de Deus, ele quer ensinar isso. Então o professor diz para ele, percebendo esse entusiasmo: olha, vamos fazer uma coisa. Todas as pessoas que você conseguir trazer para a escola dominical, você vai dar aula para eles. Moody começou a sair pela rua pegando os desprovidos, os necessitados, e ele começa a formar a sua classe e dar aula para eles da sua maneira prática, com muitas aplicações, com muitas falas, provérbios, parábolas, muitas colocações, muito pessoal, até porque ele não é um exímio conhecedor das Escrituras. Então ele começa a trabalhar muito com frases formadas, e o Evangelho vai alcançando essas pessoas dentro das suas colocações diárias. Daqui a pouco, meus irmãos, a classe de Moody é a maior classe da escola dominical. E assim Deus vai despertando um avivalista, um evangelista nato no coração de Moody, ao ponto dele estar ganhando muito dinheiro, mas daqui a pouco dizer: preciso abrir mão da sapataria para ganhar almas para o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Meus irmãos, quando o Evangelho alcança a nossa alma, tudo é diferente, voluntariamente. Esse encontro tem mudanças. Então essas práticas, uma vez que elas vão sendo extraídas, elas vão mudando a inspiração, a ideologia, a visão das pessoas, e elas vão querendo então viver o Evangelho de conveniência, como lhe convém, como lhe propõe. E o jejum, que foi a citação da experiência que os irmãos tiveram na virada do ano, um dia, em um culto evangelístico, ou em um evangelismo que saiu Jesus e os discípulos, há uma queixa, e alguém não vai se queixar com os discípulos, vão se queixar direto para o mestre. E a queixa é essa: nós pedimos para os discípulos orar por um endemoniado, e o demônio não saiu. O que aconteceu, Jesus? Jesus vai resolver o problema, vai expulsar o demônio, mas Jesus vai dizer o seguinte: a casta de demônios que só sai. Será que isso mudou? A ideia é que os homens mudaram, mas a verdade ensinada por Jesus não mudou. Então será que tem pessoas convivendo com demônios dentro das suas instituições? Uma vez que eles já não praticam jejum, já não consagram as suas vidas. E outra coisa, se o jejum é um quebrantamento carnal, com o propósito de levar-nos a uma espiritualidade maior, dentro da entrega, dentro do propósito com Deus, de que maneira estão aqueles que não consagram, não jejuam e não espiritualizam as suas vidas? Então perceba que quando nós vamos cavando a fundo, nós vamos começando a descobrir quais são as maiores problemáticas da igreja do tempo atual. Porque os cristãos de hoje não têm uma vida poderosa em Cristo.
Porque os dons espirituais estão desaparecendo. Porque o poder de Deus já não é algo tão nostálgico, tão vivo, tão aparente, tão comum em nossas reuniões. Porque os nossos irmãos não são envolvidos, porque os nossos irmãos não são tomados pela graça de Deus quando o Evangelho é pregado. Porque este quebrantamento já não é algo mais comum dentro de nós. Pelo contrário, os nossos irmãos vêm com a mente cheia de coisas seculares, mundanas. Às vezes o culto está acontecendo, eles estão um zombando do outro porque o time perdeu, sem a concentração no culto, sem a entrega. Não tem mais lágrimas, não tem lenços. Os irmãos já não vêm para chorar, não vêm para se entregar, não vêm para se quebrantar, não vêm para ofertar um culto a Deus. Naturalmente, meus irmãos, as nossas reuniões vão ser regadas de bons sermões, de filosofia, de conhecimento, mas a graça de Deus não terá espaço entre nós, porque o ambiente não está pronto para isso, os corações não estão prontos para isso. Naturalmente, nós viveremos um dia após outro, e cada dia que passa, abrindo mão da graça de Deus e do seu poder, e da sua presença entre nós, se satisfazendo simplesmente em passar 1h30 ou 2 dentro de um templo, que traz consigo um nome ou um título de igreja cristã, mas que na sua essência não tem nada disso. E não adianta me trazer um coach para me emocionar, se depois das lágrimas de um coach ou de uma palavra que me induziu às lágrimas, não tem mudança, não tem transformação e não tem novidade de vida. O evangelho que eu vejo em Cristo é ele se deparando sim com uma mulher promíscua, sem acusações, sem pedras, mas propondo uma mudança e dizendo: vai, não peques mais. Onde estão seus acusadores, mulher? Senhor, não ficou ninguém, nem eu te condeno, mas vai, e a partir de hoje tenha mudança nas suas atitudes, não peques mais. Ia ser tão fácil se as pessoas fizessem que nem ela fez, né? Não peques mais. Quando a gente olha assim, a gente sabe que nós somos pecadores, né? A gente tem a essência de Adão. Mas se a gente ouvisse essa palavra, essa pequena palavra, não peques mais, e a gente lutasse, o Espírito realmente lutasse contra a carne e falava: não, eu não passo por isso, quanto mudaria? Mas o problema é que os cristãos hoje acham que pecado é adultério, é prostituição, é o não matar. Eu não sei nem se os crentes de hoje dobram o joelho para pedir perdão. Porque a gente tem que pedir perdão 24 horas por dia. 24 horas por dia. A gente não tem esse arrependimento. A gente não se dobra. E a gente tem que tomar cuidado com as raposinhas. Que é aqueles pecados que não tem nada a ver. É isso que afasta o crente do evangelho. É as raposinhas. Então, é o que está escondidinho ali. Escuta só, será que essa enxurrada de doutrinas dentro das igrejas, sem fundamentos bíblicos, um monte, várias, a maioria das doutrinas dentro das igrejas hoje não tem fundamento bíblico? Não vou citar aqui porque senão vai acabar ofendendo um, ofendendo outro. Mas todas as doutrinas dentro da igreja não tem fundamento bíblico. O que era para ser um culto racional? Você entra, se entrega de corpo, alma e espírito, entregando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí depois dali você vai para casa sabendo que você tem que ter a tua transformação. Só que o culto de hoje precisa ser um culto como foi que eu disse esses dias, ele tem que ter entretenimento. Ele tem que ser um culto, tem que ter um louvor que vai alcançar aquelas pessoas ali, que aquelas pessoas vão adorar, e depois tem que ter uma palavra forte, depois tem que ser pregado disso para aquela pessoa dar tudo que ela tem, e aí o pastor tem que pular, tem que rodar, e tem que dizer que leve a bexiga para casa, a bexiga do sopro aqui, ela tem um sopro aqui dentro, você vai soltar dentro da tua casa, sabe essas idiotices que nós vemos nos dias de hoje, é vassoura ungida, é sal grosso, é flor, é isso, é aquilo, então nada disso tem fundamento bíblico. E não é porque essa enxurrada está vindo para cima das igrejas que hoje nós que julgávamos ser, nós somos cristãos, não somos iguais aos católicos,
e hoje nós estamos pagando Cheio de indulgência, amuleto. nós estamos participando de missa, nós estamos adorando a homens. Será que nós não nos transformamos naquilo que nós criticávamos? Perdemos a essência, Por quê? talvez. Por que ir à missa? Porque a gente só vem no culto uma vez por Não, por semana. a gente, comumente, os cristãos falam dos católicos. Fato. A maioria dos cristãos fala do católico que se prostra diante da imagem, que fala dos patuazinhos, das coisinhas ungidas. Gente, qual a diferença que tem isso, um santinho? Qual é a diferença que tem isso de você pegar uma bexiga e levar para casa Então, e soltar o mas isso é hoje, As igrejas há 30 anos atrás não tinha isso. E aí o que aconteceu hoje? Eu acho que isso pode dar certo. Olha, você vai comprar essa água aqui, R$1.000, leva para tua casa, bebe essa água, você vai ser curado de qualquer coisa. Então isso está sendo introduzido hoje. A doutrina dos demônios está sendo introduzida hoje. Nos dias de hoje, onde está vindo essa enxurrada de doutrina sem base, para as pessoas acreditarem, e aí, como eu disse, pagar indulgência. Você vai lá no culto, ouve aquela papagaiada toda, a palavra de Deus é só um pouquinho, mas o restante é muita coisa. E aí, chegou a hora de você pagar a sua indulgência. Paga aí teu dízimo, volta para casa e está tudo certo. O que acontece com o crente? Ele já vai daquele jeito assim, vou para a igreja, sento, escuto a palavra, devolvo meu dízimo, volto para casa tranquilo, porque eu já paguei pela minha salvação. A questão toda é, pastor, como que a gente reconhece um falso mestre ou reconhecer esses tipos de doutrinas? Vamos lá, essa é uma questão muito, muito interessante. Primeiro, eu tenho condições disso, porque se eu conhecer as Escrituras, eu entendo, eu sei o que é o perfil de uma verdadeira liderança. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço o Evangelho, eu consigo identificar. Agora, aí está o problema, aquele que não conhece Jesus e está desejoso de ter uma relação com Cristo, caiu-lhe na mão de um falso ensinador como esse. Ele não só vai ter um grande problema, como o seu desejo de Jesus vai ser destruído por tantas mentiras que serão introduzidas no seu caminho. Eu acredito que Jesus, por sua excelência, pode atraí-lo e em algum tempo criar uma situação para trazê-lo à verdade. Mas o grande problema nisso é que até isso acontecer, muitas coisas ruins poderão envolver o caminho dessa pessoa. Mas quando nós olhamos a Bíblia, o próprio texto que nós lemos na abertura, ela traz a identidade. E se nós lemos as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, perceba que Paulo deixa ali todas as características, a orientação de uma liderança, como ela se comporta, como ela deve ser, como deve ser a sua casa, como deve ser o seu perfil, como deve ser o seu comportamento. Inclusive ele vai entrar em detalhes tão minuciosos, não ser dado ao vinho, marido de uma só mulher, não ter perfil de alguém safado, cafajeste, não ter perfil de alguém avarento, hipócrita, soberbo, não ter perfil de alguém que é galanteadora, não ter perfil de alguém que é malandro, então, manipuladora, maneja bem a palavra da verdade, é apto para ensinar. Perceba que a Bíblia não diz que tem que ser apto a pregar, tem que ser apto a ensinar. Você já prestou atenção nisso? Porque às vezes, hoje nós estamos sendo tão envolvidos com pregações, mas a Bíblia fala que a grande liderança não é um pregador, ele é um ensinador. Não quero com isso, gente, de forma alguma, desrespeitar os pregadores da palavra. Por misericórdia, eu prego o Evangelho há um pouco mais de 20 anos, prego a palavra, já viajei por vários estados, já preguei a palavra em outros países por meio de conferências. Não estive ainda pessoalmente, mas estive por meio de conferências. Hoje, inclusive, essa interação globalizada
te facilita isso? Você está pregando a uma igreja e está sendo transmitido em outros países e sendo traduzido. Já tive essa possibilidade. Estive, inclusive, recentemente pregando no Centro-América, na América Central, em espanhol, para um grupo de pastores, dando ensinamento a eles por misericórdia. Tive essa possibilidade. O meu espanhol é bem limitado, mas consegui trazer um ensinamento para eles. Inclusive o pastor lá era brasileiro, e eu disse para ele: olha, se eu tropeçar no espanhol lá, você me trava na hora e traduz para os irmãos, não deixa eu desviar não. E aí ele riu bastante, mas graças a Deus conseguimos alcançar o objetivo neste processo. Não sou contra, a questão é que existe no nosso dia uma necessidade de se apresentar que é muito grande, então nós estamos desviando o foco. Então tem muita gente que ele mal aceitou Jesus e já é pregador, não passa pelo crivo do ensino, não senta para aprender, não respeita os mais antigos, já quer ser pregador, já quer se encher de agenda. Então a questão é essa, qual é a minha base, qual é a minha estrutura, qual é o meu conhecimento, qual é o meu conteúdo. Eu passei, eu aprendi, eu fui ensinado, eu estou pronto. Então perceba o perfil traçado pelas Escrituras. E ali a Bíblia deixa a gente muito tranquilo para entender quem preenche os requisitos, quem é uma liderança segundo uma dinastia, ou segundo um sacerdócio real, ou quem deturpa. Inclusive, você estava dizendo aqui sobre aquela discussão que Jesus teve com os saduceus e os fariseus ali. Meus irmãos, perceba que é uma classe religiosa muito interessante, porque essa classe religiosa, elas advém dos sacerdotes. Eram homens que deveriam dominar as Escrituras, mas não dominavam. Inclusive, quando Jesus vai ter um embate com eles, em Mateus 22, o Senhor está chamando a atenção deles exatamente isso. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Gente, ele está falando com saduceus. Pessoas poderosíssimas, né? Na maioria oriundas de famílias sacerdotais, que compõem a alta cúpula do ensinamento judaico. Jesus está dizendo: vocês têm o título aí de sacerdotes, mestres da lei, mas não conhecem. Pastor, deixa eu... Quando Jesus veio, ele trouxe essa figura de pastor, andando no meio do povo, conversando com todo mundo. E não acho uma dificuldade hoje falar com o pastor? Não há uma dificuldade, e talvez por essa dificuldade das ovelhas não conhecerem o pastor que está guiando elas, traz essa perdição para dentro da igreja. E talvez tantos escândalos estejam explodindo com pastores. Atualmente, o que mais se fala é que o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor assim, o pastor assim. Você acha que essa proximidade que o pastor perdeu das ovelhas? O pastor, hoje em dia, não é mais pastor de ovelhas. Ele é o cara que sobe no altar, faz a sua pregação, volta para a sua sala, o crente vai para casa e não tem essa proximidade. Você não acha que tantos escândalos explodindo nos dias de hoje, exatamente contra os pastores e ovelhas perdidas? Jesus mesmo diz: são ovelhas sem pastores. Você acha que não está acontecendo isso nos dias de hoje? São ovelhas sem pastores e pastores caindo nos escândalos. Quando o lobo vai para cima das ovelhas. O lobo vem, o pastor não avisa, acaba com as ovelhas e o pastor foge. Ele está interessado, né? Porque não era pastor, né? Meus irmãos, um dia eu estava na sala de um pastor, inclusive nós estávamos em um diálogo, porque foi um momento que eu estava em uma transição ministerial, e nós estávamos em um diálogo e ele estava me passando um pouco da visão da instituição a qual ele preside, e ele me disse algo que aquilo mexeu comigo, eu nunca mais esqueci. Ele veio me explicar por que ele tinha uma filosofia de grupos trabalhando nos lares, e eu quis ouvir. E ele me disse assim: a igreja dele é uma instituição muito grande, que quando cheia 2.000 pessoas a 2.500 pessoas, o templo cabe.
Então nós estamos falando de uma grande instituição. E ele me disse, pastor, um dia eu estava em casa e eu recebi uma mensagem de um de nossos membros, parabenizando pelo culto que nós tínhamos tido. Foi um culto muito poderoso. Só que ela me disse algo que me preocupou muito. E eu fiquei ouvindo atentamente. Ele disse que ela parabenizou pelo culto, mas ela expressou a ele o seguinte: eu só lamento que no meio de tanta gente eu estava me sentindo só. Pesado. E ele disse que aquilo perturbou a alma dele. Aquilo afligiu ele muito. E aí ele disse que ele ficou tão preocupado com aquilo, e aquilo foi remoendo tanto, que de repente ele foi tomado por uma revelação, por um pensamento. E o pensamento que ele nutriu foi: se eu pegar uma criança recém-nascida, colocar as fraldas do lado dela, o talco, uma pomada para assadura, um leite e uma mamadeira, e dizer para ela: se vira, tudo que você precisar está aí, vai resolver o problema? Aquilo começou a martelar o coração dele, e ele disse: quantas pessoas não tem aqui igual a ela, que estão dentro de um culto, mas a sua alma está vazia, não tem prazer, está se sentindo só, precisa ser assistido, precisa ser acompanhado. O que eu posso fazer, Senhor? E aí o coração dele veio o projeto de trabalhar com pequenos grupos, nomear lideranças, para que essas lideranças pudessem ser um intermediário, já que uma vez que a igreja cresceu tanto, ele não tinha facilidade para estar Células. pronto, exato, basicamente uma ideia de célula, e ele não tinha facilidade de estar próximo a todo tempo dos seus membros. Então, particularmente, pastor, a ideia de grupo, a ideia dessa liderança é exatamente isso, é uma liderança sem restrições, sem bloqueios. Talvez, no caso dele, ele construiu essa ideia e é muito saudável, mas a ideia de Jesus, perceba, Jesus não precisou de grupos, mas Jesus precisou de lideranças muito prontas, e eles iam atendendo o povo. Mas aqueles que tinham necessidade de ir até Jesus não tinha restrição, não tinha bloqueio. O problema é que hoje muitos querem ser pastores, mas criam muros, não querem proximidade com o povo, querem ser um popstar, vai ali, faz o seu show, tem os seus 40 minutos ou 1 hora de fama, leva a sua oferta e vai embora. Tem muitos pastores que não têm rebanho, não têm ovelha, eles querem seguidores nas plataformas digitais, que isso inclusive vai trazer um retorno financeiro, um status para ele, vai abrir as agendas para ele. Então, eu vou voltar uma fala aqui. Quais são as nossas motivações para aquilo que estamos fazendo para o Evangelho? Qual é a motivação que nos move para uma liderança cristã? Então, exatamente isso, essa necessidade de proximidade, de fala. Então, eu disse da outra vez que eu estive aqui, que eu fui fazer a pós-graduação na área do aconselhamento, que seria a psicologia pastoral, exatamente por sentir uma necessidade de compreender melhor, de atender, de trabalhar o caráter sem ferir aqueles que estão aos meus cuidados, de conseguir colocar ele para raciocinar, mas sem ferir os seus valores, mudar os seus paradigmas,
mas sem causar confronto, sem ser asqueroso, sem ser presunçoso, sem criar uma resistência. E é isso que Jesus fazia, meus irmãos. Jesus, ele é o mestre. Ele consegue chegar em todos os ambientes. Vai lendo a Bíblia e tenta penetrar o mundo de Jesus. Ele chega num ambiente asqueroso, ele chega em um certo discurso que alguém vai prender ele, e daqui a pouco as armas se baixam e eles estão morrendo de amor por Jesus. O discurso acaba, eles esquecem o que foram fazer, voltam para o palácio, ao ponto de Herodes dizer: cadê Jesus? E eles dizem: não vimos nada para que pudéssemos prendê-lo. Peraí, eles estão sob ordens, eles não podem confrontar uma ordem de um rei. Mas eles não se deram em conta, se apaixonaram por Jesus, disseram: não pode ser ele, não, ao ponto de chegar até. Então ele é o poeta do amor, ele consegue baixar a guarda das pessoas, ele consegue extrair o melhor das pessoas. O seu discurso consegue pôr as pessoas a pensar, chegar à conclusão que precisam de Jesus. Isso que é muito bom, Jesus. É fascinante. Certa feita, eu estava na casa de um cliente meu que ele é... Nossa, só porque eu falei bonita lá. Muitas palavras bonitas hoje. Eu estava na casa de um cliente meu e esse cliente, ele pregava em outras igrejas também. E eu achei estranho porque ele falava que pregava e aí eu coloquei alguns questionamentos para ele, né? Até porque ele falava muito bem, né? E ele sempre fugia. Eu não entendia porque que ele fugia. Ele mostrou um vídeo para mim depois, que ele estava pregando na igreja. Você vê como que as coisas vão entrando pouco a pouco, né? E o pessoal lá embaixo, a juventude lá embaixo, estava batendo palma e chamando ele, olha só, sarrada, o nome que o pessoal chamava ele. E aí ele pregando sério, daqui a pouco ele parou e foi lá e deu uma sarrada. Pastor sarrada? Você acredita em uma coisa dessa? Coisas, foi o que o irmão falou, coisas mundanas estão entrando para o Evangelho e automaticamente aquelas coisas do que tanto faz. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Eu já ouvi falar de pastores que davam voadora, não. E um carnaval gospel não tem nada a ver. A gente está fazendo isso na questão de evangelização, ou seja, as coisas que estão se englobando dentro de uma certa, sabe? Às vezes uma coisa de uma certa seita, de uma certa religião, de uma certa prática, estão entrando para dentro da igreja de uma forma sutil. A primeira coisa é a sutilidade. Está vindo bem sutil, está vindo devagar, mas está entrando. E depois que entra, ela não sai mais. Essa é a questão em si. Quando Jesus fala, às vezes as pessoas falam assim, eu estudei escatologia, as pessoas falam assim: não, mas está vendo, já está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Quando Jesus fala que o final dos tempos vai ser como no tempo de Noé, e como no tempo de Ló, gente, o negócio vai ser muito pior. Hoje em dia a gente é criticado e a gente é cancelado se a gente falar algumas coisas que possam ferir as outras pessoas. Por mais que as coisas às vezes estejam dentro da Bíblia, imagina só, pastores. E o Paulo também, fala pastor. Imagina vocês pregando hoje, ou Jesus. Você convida Jesus para pregar na sua igreja. Hoje Jesus vai pregar na sua igreja. Lota. Mas se Jesus pregar aquele evangelho que ele pregava naquele tempo, Esvazia. será que não vai ter alguém falando assim: eu não concordo com ele? Será que não vai ter alguém contra o próprio Deus? Imagina, em Apocalipse. A maioria. Apocalipse, a gente vê que no final Deus pede para reunir aquelas pessoas que sobreviveram, e depois de 1000 anos Satanás é preso. Quando Satanás é solto, ele ainda consegue arrastar esse povo. Não todos, mas a maioria. Sim. Olha como que o povo está corrompido e vai ficar mais corrompido. Irmão, hoje a gente está falando de uma coisa que parece estranha para a gente. O irmão tem mais de 20 anos pregando, o pastor tem 12? Pregando não, 12 de... Mais de conversão, o Paulo tem 15, 20 anos, né? Eu tenho 5, 6 anos, já tem mais. E a gente
a gente está estranhando esse mover. Imagina daqui para frente. Daqui a 5, 10 anos, como que isso não vai estar? Eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim é ouvir de algumas pessoas, mas essa igreja não tem isso? Essa igreja não tem isso? Não tem campanha aqui? Não tem isso? Não temos. E aí eu fico meio que, poxa, as pessoas estão cobrando por algumas coisas que nós deixamos de lado, e elas estão dizendo, mas não tem mais nada, só tem a palavra. Eu fico pensando, mas tem a palavra, que é o mais importante, não precisa ter as outras coisas. E as pessoas questionam isso, mas não tem. Ah, mas não tem. Elas não querem mais só a palavra não é suficiente. Eu acho assim, eu vejo da seguinte forma. Da forma que eu, quando Tiago não era cristão, eu vivia, na minha visão, procurava não pecar tanto, mas pecava, a gente sabe, a gente consegue compreender, né? Chegava, trabalhava a semana toda, chegava final de semana, juntava todo mundo, a família comprava cerveja, churrasco, aquela festinha, e para mim achava que estava tudo certo. E falava assim, um dia, olha só, a minha visão, um dia eu me converto, um dia eu aceito Jesus. A maioria das pessoas hoje em dia, o que elas estão fazendo? Elas estão vindo para a igreja, o externo dela está mostrando arrependimento, mas o interno dela continua do mesmo jeito. Eu ouvi uma vez um pastor pregando e ele falava assim que a questão da conversão de hoje em dia ela é muito diferente da questão do que as pessoas mais antigas pensavam. Hoje em dia, como que é a conversão? Hoje em dia a conversão é por conveniência. Eu vou, acho que o pastor até falou isso, eu vou para um lugar que ele vai me aceitar, porque eu até aceito mudar 60% do que eu sou, mas os outros 40% eu não aceito. Eu não aceito porque eu sou assim e vou morrer assim. Olha só a visão dos irmãos de hoje em dia. A maioria eu acho que é um erro, porque quando a gente se converte, as primeiras coisas que nós abrimos mão são coisas de aparência. Parece que a gente quer mostrar para os outros, olha, eu mudei. Mas o que Jesus vem para ensinar é que a transformação verdadeira vem de dentro para fora. Jesus tanto quis isso que nós vamos ver que um dos sermões mais calorosos do Senhor Jesus, e é até interessante porque às vezes as pessoas confundem até um pouquinho. Perceba que Jesus ele é muito duro com os religiosos. Ele é muito duro, porque é como se Jesus tivesse estarrecido que alguém passasse tanto tempo no Evangelho e não aprendesse nada. Principalmente aqueles que se diziam doutores da lei. Então perceba que algumas falas de Jesus é bem pesada. Jesus, inclusive, quando vai se dirigir a eles, como uma das falas mais famosas é raça de víboras, né? Hipócritas, é uma das falas pesadas que Jesus usa. E é interessante que um dia, nesses confrontos todos que Jesus vai ter, Jesus vai entrar exatamente nesse mérito, pastor. Exatamente nesse mérito. Ele vai tocar, mas muito, muito, nesse pensamento da mudança. Quando é que ele vai fazer isso? Quando ele vai chamá-los de sepulcros caiados. Meus irmãos, a intensidade disso é algo muito, mas é muito profundo. Quando você vai em grandes cemitérios particulares, você vê aqueles túmulos fascinantes, gigantescos, bem ornamentados, aquela coisa extraordinária. Alguém até está melhor que minha casa. Mármore, né? Sim, mármore, especiarias, coisas fascinantes. Só que por dentro está cheio de podridão. E é exatamente essa uma ideia que o Senhor não compartilha. Que um dia ele vai falar sobre sepulcro caiado, e um outro dia ele vai ser muito mais claro, dizendo que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, a proposta de uma mudança de dentro para fora, não uma roupagem, não uma máscara, uma capa, um ocultismo,
uma lente, uma película. A ideia do Senhor é que quem se entregue por inteiro. E certo pensador disse que o Senhor aceita alguém pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita ninguém inteiro que se entrega pela metade. Muito boa. Vou gravar isso aí. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando mais no fim, mais um podcast. E é assim, só para concluir, se você aceita a doutrina de demônios dentro das igrejas, tem uma frasezinha aqui, uma mocinha que era aqui da igreja dizia, ela dizia, por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Acho que é uma coisa assim, né? É os sepulcros lá de mármore, por fora bonito, mas dentro tem um morto lá que morreu e está ali. Então é isso. Se a gente aceita esse tipo de doutrina, a gente vai morrendo por dentro. E a gente quer mostrar para as pessoas só uma aparência. A Bíblia na mão e a roupa de crente, eu sou crente. Não. E por dentro, você é o quê? É para vocês que estão ouvindo e que vão ouvir, para vocês abrirem os olhos, os ouvidos, o entendimento e o coração para aquilo que é de Deus. Não é porque, eu estou numa igreja onde me disseram que lá é salvação garantida, que vai ser. Poucos vão se salvar, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pastor, agradeço demais a tua presença aqui mais uma vez. Agradeço mesmo, agradeço a presença de vocês aqui também, por estarem aqui até agora, e o pessoal que está em casa também, obrigado por ter ficado conosco. E você que vai assistir depois, compartilha esse vídeo. Você que está assistindo agora, já compartilha de novo aí. E até o próximo sobre o podcast. E viva Jesus!